Olá, boa tarde. Já está começando o NT Sul desta quarta-feira, 12 de julho, aqui na telinha da sua TV Cachoeira, TV Novo Tempo. E nessa edição você vai ver, temporais deixam estragos em várias cidades gaúchas. Os vales do Rio Pardo e Taquari foram as regiões mais afetadas pelo granizo. Comunidade da Vila Piquiri, em Cachoeira do Sul, teme que as chuvas causem novos alagamentos. Moradores cobram limpeza das valetas para escoamento da água. A gente tem medo, né? Já foi dado uma enchente grande, uma vez todo mundo perdeu as coisas e teria que limpar até o Piquiri, né? Pra gente ter uma segurança. Tá marcando muita chuva. A água vai encher e vai transbordar. Enquanto eles não limpar essa valeta geral, vai ser isso aí. Vai dar enchente sempre aqui. Sempre vai dar enchente. Os pessoal sempre vão ficar debaixo d'água. No quadro Educacão, nós vamos aprender a construir um local seguro para os cachorros que têm medo de temporal. Um local seguro. Um local, seja tipo toca, hoje a gente tem as caminhas tipo toca, as caixas de transporte, onde o seu cão, ele entenda que aquele lugar é dele, que ele pode ficar bem e que lá não tem perigo nenhum. E a gente vai conhecer um jardim no interior do município de Boa Vista do Incra. Um lugar bonito e harmônico faz parte do projeto Vida e Cor nos Jardins Rurais. E na entrevista do dia, nós vamos falar das cobranças indevidas de profissionais de saúde para realizar procedimentos médicos. E como sempre, o NT Sul tem também aquele espaço reservado para sua mensagem, para o seu recado, para uma reclamação, para uma boa notícia, para a sua percepção. Você tem vez e voz por aqui. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp 51997697129. Vale foto ou um vídeo que você queira enviar também. Para quem está assistindo ao vivo pelas redes sociais, basta comentar aí na live. Então, acompanhe, participe do NT Sul. A edição de hoje já está no ar. E a gente abre essa edição do NT Sul com mais uma pauta de telespectador. A reivindicação é da comunidade da Vila Piquiri, que fica aqui em Cachoeira do Sul. Eles pedem limpeza das valas que cortam a localidade para prevenir alagamentos. A Lena Caetano foi até lá na tarde de segunda-feira. Nós moramos dentro de uma caixa d'água, né? Uma comparação, fazer assim, uma caixa d'água. Se tu não limpar, não tiver suspiro para a água sair, o que acontece? A água vai encher e vai transbordar. Enquanto eles não limpar essa valeta geral, vai ser isso aí. Vai dar enchente sempre aqui. Sempre vai dar enchente. Os pessoal sempre vão ficar debaixo d'água. E foi com essa preocupação que o Matias enviou mensagem para a produção do NT Sul, mencionando a necessidade de limpeza das valas que cruzam as ruas do Piquiri. O comparativo que ele fez de que a geografia da vila é semelhante a uma bacia se comprova com vista aérea da localidade. A área atrás e em uma das laterais é uma elevação que a cada chuva forte direciona a água para a parte baixa, a bacia, onde é a vila, causando alagamentos e muitos estragos. A prevenção para essa situação é a desobstrução da vala maior que atravessa o local, segue através de uma propriedade particular e desemboca em outra grande vala que margeia a BR-290. Através de bueiros que atravessam a rodovia, ocorre o deságue do outro lado da via. O Piquiri visto do alto também mostra uma precária e básica infraestrutura urbana e um emaranhado de valetas em frente, nos fundos das casas e ao lado. Caminhos para as águas que precisam estar desobstruídos. A Lucy e a Luciana percorrem alguns trechos com nossa equipe. Contam que a pressão pela limpeza das valas é resultado do temor de perder o que tem para alagamentos e enxurradas, já que existe previsão de um inverno chuvoso. Aqui na Vila Piquiri é tradicional e normal, por todos os lados, em quase todos os terrenos que a gente circula por aqui, a abertura de valas. Nessa propriedade tem aqui do lado, no fundo também passa uma outra vala e em 2016, essa casa aqui foi praticamente quase que encoberta pela água, né, Lucy? A Lucy sofreu muito na época, perdeu tudo que tinha e agora está aí na lida, na luta para que a situação não se repita, Lucy. O principal para vocês aqui, que já solucionaria ou resolveria parte da questão, seria desobstruir aquela vala que fica à beira da 290. E principalmente aquela lá e essa de trás aqui, porque a água vem lá do papagaio, lá do trevo, e ela vem descendo, desce da Vila Vargas
e ela vem descendo. Tudo que vem de lá de cima, porque nós moramos numa bacia. E aí vai acumulando aqui. Deu pouquinha chuva, a valeta que já estava cheia. Se não dá, a vazão de toda essa água que passa pela vila é lá na beira da 290. É lá na beira da 290. Que é a valeta geral que chamam, né? Você já perdeu muita coisa? Já perdi muita coisa. Pescoço aí dentro. Hein? É. As valetas chuvas de lá pra cá, assim. Quando chove mesmo, tapa d'água. A gente tem medo, né? Já foi dado uma enchente grande, uma vez todo mundo perdeu as coisas. E teria que limpar até o piquiri, né? Pra gente ter uma segurança. Tá marcando muita chuva. As margens da BR-290, logo depois do piquiri, o pessoal que passa pela faixa não percebe, mas descendo o barranco tem situações como esta. Vários núcleos, vários locais onde tem muito lixo. E por aqui a gente vê muita água empoçada, mosquito da dengue dando sopa. Tem também muitos pneus, muito lixo. E aqui atrás passa este canal, passa essa vala que os moradores pedem para que seja limpa, para que seja aberta, para que tenha vazão, porque quando chove dá alagamento, essa água vem até a beira da faixa e todo esse lixo aqui, ó, invade casas, todo esse lixo dá prejuízo, todo esse lixo apresenta a conta. Há cerca de 2 semanas, a Secretaria do Interior iniciou limpeza de algumas valas e, segundo a titular da pasta, Carolina Larrondo, o trabalho terá sequência ainda esta semana. A gente vai seguir aí pelos próximos dias essa limpeza nas valetas dentro da vila ali, que ainda ficou algumas a serem feitas, e a gente vai fazer uma limpeza na principal que vai da ponte ali, que passa por trás da escola, até o Rio Piquiri. Tá? Tem alguns bueiros de acesso ali que não devem estar com a vazão adequada. A gente vai notificar os proprietários para eles fazerem a adequação ali, tendo em vista que é acesso particular, né? Daí a gente vai ver, junto com o nosso engenheiro ali, o que é de melhor ali para evitar essa escora da água ali, para evitar esse barramento. Então a gente vai terminar ainda uma limpeza interna ali na vila que falta, tá? E vamos seguir com essa limpeza na principal. Provavelmente essa limpeza na principal se dê aí quarta e quinta-feira, porque está marcando chuva, e ali é um serviço que a gente pode fazer com chuva, né? Tendo em vista que a gente está com a escavadeira agora bem pertinho ali na cascalheira, daí a gente vai fazer essa logística ali. Ela recorda que em junho do ano passado coordenou limpeza das valas no Piquiri e que sempre encontra muito lixo, agravando ainda mais a situação. Ela pede auxílio e consciência à comunidade. Tinha bastante lixo dentro daquelas valetas que a gente já limpou ali. Tinha televisão, resto de armário, resto de entulho de construção, entre outros lixo doméstico. Então a gente pede um cuidado a mais aí, porque esse lixo acumulado junto com a grama que nasce naturalmente dentro das valetas, isso causa barreira, né? E daí ocasionando esses alagamentos aí quando dá chuva, né? O pessoal vai ter que correr contra o tempo, né? Porque a chuva maior está prevista para hoje, amanhã também tem volume expressivo previsto aqui para Cachoeira do Sul, né? Com essa chegada de frente fria, depois tem passagem de ciclone. Realmente as condições climáticas não estão boas aqui no estado e é importante que, especialmente em se tratando do Piquiri, esse serviço seja feito. A gente já viu alagamentos ali, como os moradores relataram, terminaram perdendo, né, seus eletrodomésticos, suas coisas, aquilo que é conquistado com tanto trabalho, né? Então é importante que esse serviço seja prestado pela Prefeitura aqui de Cachoeira do Sul. Bom, vamos falar então dos temporais. Os vales do Rio Pardo e Taquari foram as regiões mais afetadas pelo temporal na madrugada de hoje. Teve queda de granizo em Santa Cruz do Sul, Vera Cruz, Sobradinho e Encantado. Em Porto Alegre, capital gaúcha, a forte chuva provocou alagamentos e queda de árvores. Sobradinho, na região Centro-Serra, foi o município mais atingido pelo temporal na madrugada desta quarta-feira. Os estragos vão desde o centro da cidade, todos os bairros e algumas localidades do interior foram atingidas. São mais de 2.000 residências afetadas e mais de 20.000 metros quadrados de lonas distribuídas. Segundo o texto publicado pela Prefeitura de Sobradinho, a queda de granizo iniciou por volta das 4h30 da manhã.
O tempo de duração foi pequeno, mas a quantidade e o tamanho das pedras fizeram bastante estragos. O centro administrativo no prédio da Prefeitura Municipal virou o QG para a distribuição de lonas e para o atendimento aos atingidos. Uma equipe da Defesa Civil Estadual está em deslocamento à região Centro-Serra, onde fará o atendimento dos municípios afetados. O mesmo evento também atingiu Santa Cruz do Sul e Veracruz. Conforme o prefeito de Veracruz, as lonas do pequeno município acabaram. Então foram milhares de residências atingidas. Nós estamos com as equipes envolvidas, juntamente com o Corpo de Bombeiros, Secretaria de Obras, Defesa Civil do município, nesse primeiro momento, na distribuição de lonas. Então nós estamos centralizando essa distribuição no Parque de Máquinas e no Corpo de Bombeiros. O que tinha dentro do comércio de Veracruz já está tudo esgotado, então estamos buscando em outros municípios. Solicitamos aos demais municípios da região esse apoio, agradecemos desde já a todos os colegas prefeitos e municípios de Defesa Civil de outros municípios da região. Defesa Civil Estadual está nos encaminhando também lonas, então é o trabalho desse primeiro momento. O granizo também foi registrado em Dilermando de Aguiar, no centro do estado, no Vale do Taquari, em Encantado, e na Serra, no município de Antônio Prado. Em Porto Alegre, a EPTC informa que há acúmulo de água na Avenida AJ Renner. Outro ponto com situação semelhante é na saída do Túnel da Conceição. Em Cachoeira do Sul, a equipe da Defesa Civil segue em alerta e monitorando possíveis chamados e adversidades do tempo. As equipes do Estado seguem atuando em apoio às comunidades atingidas. A equipe da Sala de Situação e do Centro de Operações da Defesa Civil Estadual seguem monitorando o avanço da zona de baixa pressão, que vem provocando chuvas intensas de granizo e vendavais. Reforçamos que as pessoas se protejam, busquem informações junto à Defesa Civil do seu município, sigam as orientações dessas equipes, especialmente as pessoas que moram em áreas de risco como próximas a rios e encostas com risco de desmoronamento. Se puder, durante a vigência desses alertas, fique em casa. Não se coloquem em situação de risco. É isso, né? Situação delicada, então tudo aquilo que a gente puder fazer para prevenir, para evitar um problema ainda maior, né? Já, além dos problemas que essa situação dos temporais já naturalmente causam, é importante que a gente faça, né? E destacando aqui, é importante que estejamos atentos, porque no fim das contas, o ciclone ainda não passou. Essa é só uma primeira parte, não é? Essa zona de baixa pressão e essa formação toda que a gente mostrou aí na reportagem, já vários municípios sendo bastante atingidos, especialmente pelo granizo, mas tem essa formação com chance de muito vento, ainda de muita chuva, o que ainda vai acontecer ao longo do dia e até a quinta-feira. Bom, e agora a gente confere a previsão do tempo aqui para Cachoeira do Sul e também para todo o estado do Rio Grande do Sul. Quarta-feira em Cachoeira do Sul chove desde a madrugada e já teve raios, já teve trovões pela manhã. Conforme a Climatempo, deve ser o dia com o tempo mais severo da semana em Cachoeira do Sul, assim como em todo o estado do Rio Grande do Sul, com previsão de 85 milímetros de chuva. Temperatura mínima 14 graus e máxima 17. Quinta-feira ainda deve ter chuva com volume considerável e frio, mínima 8 graus, máxima 13. Sexta-feira fica bem mais friozinho e a chuva para. Temperatura mínima 5 graus, máxima 12. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Tem chuva em todo o Rio Grande do Sul nesta quarta. E isso está ocorrendo por causa da atuação de uma área de baixa pressão atmosférica. Depois, essa condição dá origem ao ciclone extratropical no Rio Grande do Sul entre a noite de quarta e a madrugada de quinta-feira. Segundo a Climatempo, a precipitação tende a ser menos intensa em áreas como a Campanha e o Sul. Já em regiões como o Litoral Norte e em parte da Serra e da região metropolitana, há possibilidade de chuva forte ao longo do dia. Tem risco de temporal em todo o estado. A região central e o norte são as áreas de maior perigo, principalmente devido ao solo já encharcado pelos últimos episódios de chuva. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital Porto Alegre, máxima de 18 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 16.
Na região norte, em Passo Fundo, 20. Na região central, em Santa Maria, 15 graus. No litoral norte, em Tramandaí e Torres, 17 graus. Também 17 em Pelotas e Rio Grande, na região sul. Vamos dar uma olhadinha agora nas imagens da nossa câmera ao vivo do centro aqui da cidade de Cachoeira do Sul. O tempo está bastante fechado, né? Está chovendo nesse momento aqui no município, chovendo de uma maneira constante, que vem ocorrendo desde o começo da manhã, né? Tempo bastante fechado, céu encoberto. A gente vê algumas pessoas que passam ali por baixo das marquises tentando se proteger da chuva que está caindo neste momento. E esse é o contexto do dia, né? Muita chuva ao longo de todo o período, deve se intensificar à tarde, muita chuva à noite também, com um volume significativo nesta quarta-feira. E, gente, a RGE, concessionária de energia elétrica que atende Cachoeira do Sul, emitiu alerta em função da previsão de altos volumes de chuvas e também em função da probabilidade de ventania. É que isso pode romper cabos de energia e causar acidentes. Então, na medida do possível, evite se deslocar durante os temporais. Se necessário, entre em contato com a RGE pelo seguinte número de WhatsApp. O número é o 51999550002. Ou então, você pode acessar o site da concessionária para relatar ocorrências no endereço rge-rs.com.br. Lembrando que essas recomendações valem para a semana, enquanto o ciclone estiver atuando no Rio Grande do Sul. E olha, ainda falando em temporais, como se comporta aí o teu cachorrinho nessa hora? Se assusta? Pede socorro? Pula para o colo? Fica escondido? Nós vamos entender por que isso acontece e o que fazer para acalmar ele. No quadro Educacão de hoje, tem dicas de como construir um lugar seguro para ele enfrentar esses momentos, porque algumas você não vai estar em casa, né, para socorrê-lo. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Educacão. E hoje a gente vai falar sobre aqueles cãezinhos que têm medo de dias chuvosos, de tempestades ou de trovões. O que acontece? O que a gente pode fazer para gerar o conforto desse cão? Primeiro, vamos entender de onde é que vem esse comportamento. O medo é muito comum nos nossos cães, especialmente por cães sem raça definida ou que não passaram por um processo de escolha comportamental, como acontece na seleção das raças dos canis. Isso acontece porque esse medo garantiu a sobrevivência desses cães. Afinal, um cachorro que ficasse no meio de uma tempestade correria mais risco de vida do que aquele que ficasse abrigado. E aí o que acontece? Quando o cão vê a chuva se formando, na natureza o que ele faria? Buscaria abrigo. Então, a primeira coisa que a gente faz para gerar conforto para os nossos cães em dia de chuva é criar um local seguro. Um local que seja tipo toca. Hoje a gente tem as caminhas tipo toca, as caixas de transporte, onde o seu cão ele entenda que aquele lugar é dele, que ele pode ficar bem e que lá não tem perigo nenhum. Por que eu sempre falo do tipo toca? Porque o cachorro ele está com medo, ele está tentando se proteger. E na toca, o cachorro ele não precisa proteger as suas costas, ele só precisa proteger para frente. Então ele fica muito mais tranquilo, ele consegue até relaxar. Só que não adianta isso aparecer só no dia de chuva. Ele tem que ter esse local durante todos os outros dias. E quando ele está na toca dele, nada de ruim acontece. A gente não chama o cachorro da toca para xingar. A gente cria realmente esse local com segurança para o nosso cão. Muitos cães criam suas próprias tocas, né, em dia de chuva, se escondendo embaixo do sofá, dentro de guarda-roupa. Então, para vocês evitarem esse transtorno do cachorro daqui a pouco ficar preso ou se machucar, faça um local que realmente seja apropriado para ele. Outra coisa que a gente pode fazer é causar um conforto auditivo. Para abafar um pouco o barulho dos trovões, a gente fecha a janela, fecha tudo. Coloca uma musiquinha ambiente, uma música para cachorro. Existem listas no YouTube, Spotify, TV Dog, com esse tipo de música que vai acalmar o seu cão. É outra coisa que você pode fazer. Tá, Fran, mas o meu cachorro, ele começa a ficar estranho antes mesmo da chuva acontecer. Por quê? Os cães, eles conseguem perceber a flutuação de umidade do ar. Logo, eles realmente sabem que vai chover antes mesmo da chuva acontecer.
E cães que têm muito medo já começam a ficar estranhos, fazendo desvios, se escondendo antes da chuva. E aí você só vai proporcionar as mesmas medidas de conforto. Ah, mas o meu cachorro, quando está com medo, ele gosta de ficar comigo. Tudo bem, se o seu cachorro busca você fica com ele. Porém, lembre-se que nem sempre vocês vão estar em casa. E o cachorro de vocês, ele precisa saber passar por essa situação sozinho. Por isso é importante, eu volto à construção do lugar seguro. Dar coisas para o nosso cão comer quando ele está assim, nem sempre vai adiantar. Porque muitos cachorros, quando estão na fase do medo, eles não conseguem comer. Mas, se o seu cachorro aceitar, um tapete de lambedura, um mordedor natural, você pode dar, inclusive antes do momento da chuva acontecer. Tá, Fran? Meu cachorro, quando tá chovendo, ele não come nem ração. O que eu faço? Você vai oferecer a ração no momento em que a chuva tá mais amena, mais tranquila. Se ele não comeu por um dia, ainda não precisa se preocupar, mas no segundo você já pensa em oferecer essa ração de uma forma mais interativa, mais diferente, daqui a pouco algum patê, alguma coisa aí para esse cachorro, tá? Para estimular ele a não ficar com fome. Porque imagina, você ficar com medo, com fome, é ruim, né? É importante também te estimular a ingesta hídrica, porque muitos cães em dias de chuva não bebem água para não ter que sair na rua no passeio. Por isso é importante que cães medrosos saibam fazer xixi também dentro de casa, no seu tapetinho, para eles não ficarem ali evitando de se hidratar em função de não ter que sair para a rua. Faz sentido isso? Espero que possa ajudar vocês e boa jornada aí com o cãozinho de vocês. E daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade. A gente quer ouvir você, ouvir a sua informação, a sua notícia, afinal, hoje o dia está bastante instável no Rio Grande do Sul em relação às condições do tempo, temporais em alguns municípios. Aqui em Cachoeira do Sul, até o momento, estamos sem estragos, ao menos, apenas com a chuva. E queremos saber o que acontece onde você está. Mande a sua informação, conte a sua notícia, mande aí, quem sabe, uma reivindicação. Lembrando que nas segundas-feiras a gente sempre tem aqui um repórter respondendo a esses questionamentos que por vezes exigem uma apuração, uma busca por respostas junto ao poder público, e a gente vai fazendo isso ao longo da semana, e na segunda a gente traz respostas. E alguns conteúdos, inclusive, viram reportagem. Caso da reportagem que abriu hoje o telejornal NT Sul, falando sobre o Piquiri, vila aqui do município de Cachoeira do Sul, que tem um problema envolvendo valetas, que por vezes não são limpas, e aí aumenta o risco dos alagamentos, né? Então, quer participar com a gente? Manda mensagem para a gente no WhatsApp, 51997697129. Número que está na telinha aí, é só você encaminhar o seu áudio, mandar um vídeo, mandar uma foto ou texto e a gente põe no ar por aqui. E tá valendo também participação lá no nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Na nossa página a gente tem uma das lives, é só escrever que eu tô aqui, ó, de olho já com mensagens abertas. E no YouTube, igualmente, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Já já mensagens na telinha aqui para você. Gente, um engavetamento envolvendo 4 veículos deixou um motorista ferido. O acidente aconteceu na tarde de ontem, na rua Aparício Borges, zona norte de Cachoeira do Sul. O condutor do primeiro veículo, um Gol, parou antes da faixa de pedestre para aguardar a passagem de uma pessoa. Um Fiat Mobi e um Ford Ka pararam logo atrás do Gol quando o condutor de um Renault Duster bateu na traseira do Ka, desencadeando o engavetamento. O motorista da Duster foi encaminhado ao Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul para atendimento. E uma colisão frontal na BR-290 em Eldorado do Sul entre uma carreta Mercedes-Benz com placas de Lajeado e um automóvel Logan resultou na morte de um homem de 44 anos, natural de São Jerônimo. Ele era o condutor do Renault e morreu no local. O motorista da carreta não se feriu. O acidente, que ocorreu por volta das 4 horas da madrugada, interrompeu o trânsito na rodovia. O bloqueio permaneceu de forma alterada entre total e parcial até o final da manhã, para os trabalhos de perícia e também retirada dos veículos. Nesse momento, a BR-290 está liberada para tráfego.
E vamos ver agora então as mensagens que já estão chegando por aqui. Muito obrigado a você que separa um tempinho para falar com a gente, para falar sobre as reportagens. Vamos aqui para o nosso Facebook. Está com a gente a Adelina Machado mandando mensagem. Adelina, ótima tarde, obrigado pela companhia com a gente. O Highlander Cruz, buenas, ótima quarta, que seja abençoada para nossa Cachoeira do Sul. Obrigado, Highlander, pela companhia com a gente aí em facebook.com/TV Cachoeira. Não sei se o Highlander está acompanhando na TV, interagindo pelo Face, ou se está acompanhando aqui pelo Face e igualmente interagindo aqui na live. O Gelson e Eliane Cruz, boa tarde, assistindo de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Obrigado, grande abraço para vocês, boa quarta-feira e obrigado pela companhia. Cristina Nunes também está por aqui, ela nos acompanha em Viamão, município da região metropolitana de Porto Alegre. Paulo César Rodrigues, bom dia, aqui em Lajeado caiu meia dúzia de pedrinhas de gelo, era umas 5 da madrugada, mas chuva está desde ontem à noite. Uma boa quarta-feira a todos e aproveitando, um abraço de aniversário à dona Joselane Rodrigues. Parabéns aí então à dona Joselane. Obrigado, Paulo, pela companhia. Tá indo aqui a Ju Larradi. Obrigado também por estar com a gente. Vamos agora para a tela, tem mensagens do nosso WhatsApp. Vamos ver quem fala com a gente. A Viviane está interagindo aqui. Luke, não sai na chuva. Olha aí o Luke, tá bem quentinho, com um topzinho, né? Nada de se molhar. É isso aí, Viviane. Obrigado pela participação, obrigado por mandar a foto do Luke pra gente. Quem mais? O Cláudio está participando, mandando o áudio e vamos ouvir o Cláudio. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos da Intesul. Aqui em Santa Helena é muita chuva, viu? Mas é chuva sem temporais, tá? Mas é bastante chuva aqui no bairro Santa Helena, tá bom? Forte abraço para todo mundo aí. Tchau, tchau. Obrigado, Cláudio. Obrigado pela companhia com a gente. Um ótimo dia aí para ti e para toda a tua família. Bom, daqui a pouquinho tem mais participações. Você de casa pode continuar interagindo, falando sobre as reportagens do dia e contando também a sua informação. A seguir, a gente vai conhecer um jardim no interior do município de Boa Vista do INCRA. O lugar bonito e harmônico faz parte do projeto Vida e Cor nos Jardins Rurais. E na entrevista do dia, nós vamos falar das cobranças indevidas de profissionais de saúde para realizar procedimentos médicos. Nós voltamos já. Meio-dia e 32 agora, o Telejornal NT Sul já está de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo. Boa tarde para você, boa quarta-feira para você que está ligando a sua televisão, se conectando às nossas redes. Neste horário de almoço a gente vai atualizando as principais informações do dia. Minha gente, a alta de preços no Brasil vem desacelerando. Ontem o IBGE divulgou que a inflação caiu a 3,16% em 12 meses, o menor acumulado desde setembro de 2020. A inflação em 12 meses no Brasil continuou caindo em junho e atingiu 3,16%. Este é o menor acumulado desde setembro de 2020. Os dados foram informados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os preços da maior economia da América do Sul caíram 0,08% em junho, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE. Junho deste ano apresentou a menor taxa de inflação desde 2017, quando o índice ficou negativo em 0,23%. E mostrou pelo 12º mês consecutivo que a alta de preços no Brasil está desacelerando. No acumulado em 12 meses, o dado é o menor desde setembro de 2020. A desaceleração da inflação levou o acumulado no período de um ano para o percentual de 3,94% em maio do ano passado para 3,16% em junho deste ano. Diante deste cenário, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pressionou o Banco Central para que reduza a taxa Selic, atualmente entre as mais altas do mundo, em torno de 13,75%. O mercado brasileiro melhorou suas expectativas nas últimas semanas e projeta que o país vai encerrar 2023 com a inflação de 4,95%, segundo a pesquisa Focus do Banco Central, divulgada nesta sexta-feira,
O dado de junho está alinhado com o esperado pelo mercado. E a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, conquistou a aprovação para a abertura do seu primeiro curso de doutorado profissional em educação. A proposta foi chancelada pelo Conselho Técnico Científico da Educação Superior, instância da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. O doutorado profissional em educação vai ser ofertado no Litoral Norte, no município de Osório, o primeiro dessa área na região. Por se tratar de um novo curso da universidade, agora a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UERGS deve encaminhar a proposta do doutorado ao Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul para o reconhecimento do curso nessa instância. Após esse reconhecimento, vai ser organizado o edital para a abertura da primeira turma. E agora nós vamos falar daquelas pautas que chegam por aqui, da sua notícia, da sua informação, vendo essas mensagens na nossa telinha, mensagens do Zap. Mande sua mensagem no nosso WhatsApp, 51997697129. Me acompanhe, vamos aqui para a telinha. A Stephanie Santos está participando da novela das Valetas do Piquiri e já vem de anos. Tomara que agora seja resolvido. Obrigado ao pessoal do NT Sul por ter vindo aqui relatar a nossa situação. A Prefeitura já começou o trabalho aqui, nos atualiza a Stephanie Santos. Coisa boa, Stephanie. Obrigado pela participação e por trazer já essa atualização. Afinal, esse trabalho é muito necessário, como mencionamos na reportagem que abriu o NT Sul, para que os moradores da região não tenham que enfrentar um alagamento, né, nesse momento de tanta chuva aqui no nosso estado. A Tatiane Rosa está participando. Semana passada, relatei que o telefone fixo do posto de saúde do bairro Promorar estava há um mês sem funcionar. Esta semana voltou. Obrigado, Tatiane, também aí por esse alerta, né, por nos notificar que já está funcionando. Muito bom, né? Quem mais? Ednete está participando de Florianópolis, Santa Catarina. Minha cachorrinha fica desesperada com o tempo de chuva. Só fica onde estou, conta aqui a Ednete. Obrigado, Ednete, pela participação, obrigado pelo relato. Hoje, como você que está há mais tempo nos acompanhando aqui no NT Sul, ou desde o começo do jornal, a Francine Hernandes falou disso no quadro Educacão. Para quem perdeu, daqui a pouquinho o conteúdo está disponível, também vai estar disponível no nosso YouTube, Facebook, Instagram, em todas as nossas redes. Bom, e a gente fala agora de um projeto criado pela Emater para levar mais beleza, mais harmonia à casa dos agricultores. O Vida e Cor nos Jardins Rurais nasceu durante a pandemia, quando muita gente começou a dedicar mais tempo para cuidar das plantas. E um desses jardins fica no interior do município de Boa Vista do INCRA. E hoje é lugar cheio de vida, cheio de beleza. Estamos no interior de Boa Vista do INCRA, na região noroeste do Rio Grande do Sul. Neste pontinho do planeta tem cor, perfume, vida. É aqui onde mora o casal Isabel e Hélio. Ela ama flores e ele, bem, ele prefere outra coisa. E seu Hélio, o que o senhor mais gosta aqui no jardim? Eu acho, para mim, a grama é a parte que eu mais gosto. Eu cuido da grama. Eu cuido só da grama, o resto é a Isabel que é responsável. O casal faz parte de um projeto chamado Vida e Cor nos Jardins Rurais, criado pela Emater Ascar durante a pandemia causada pela Covid-19. O projeto aqui da família da Isabel e do seu Hélio, né, contempla toda a região nossa, né? Então ele se chama Vida e Cor nos Jardins Rurais. É um projeto de paisagismo que iniciou aí no período da pandemia. Foi quando as pessoas se recolheram, né, muito para suas casas, começaram a cuidar muito mais do seu jardim, da horta, do pomar. E aí nós começamos na Emater também a trabalhar mais esse tema, justamente por vir essa demanda das famílias. Daí surgiu a ideia do projeto Vida e Cor nos Jardins Rurais. Mas antes dele receber esse nome, nós realizamos uma capacitação ainda virtual com os extensionistas da região, aonde que houve uma capacitação, né, uma troca de conhecimentos entre extensionistas e outros profissionais também convidados para compartilhar conhecimento dentro dessa área, desde o solo, manejo, as pragas, as doenças, os elementos do paisagismo, a história do paisagismo, as classes de vegetação, os biomas, foi bem amplo. E a partir dessa capacitação, cada extensionista que participou
se comprometeu em desenvolver um projeto em 2 propriedades do seu município. E aqui em Boa Vista do INCRA, a extensionista Marileides, na época, né, convidou então a família da Isabel para participar. E foi muito bonito, né, porque a partir dali nós formamos um grupo de extensionistas e a extensionista Marileides, inclusive, deu a sugestão do nome do projeto, né, que é Vida e Cor nos Jardins Rurais. Bem, a verdade, o início do trabalho foi dela, né? Foi dela, né? A Mari que iniciou, puxou essa questão, né? Junto com a Isabel e o seu Hélio aí. E que veio... E a gente se anexou depois. Quando a Isabel pensou em modificar, melhorar isso aqui, quem auxiliou foi a Mari no começo, né? Se não fosse ela, não teria começado, né? Isso aí. Marileides Faco, a extensionista rural da Emater Ascar, faleceu em 2021 em um acidente de carro. Mari, como era conhecida, motivou Isabel e Hélio a investirem no jardim. O casal disse sim e de lá para cá muita coisa mudou. Primeiro de tudo eu chamei eles para tomar um café. Aí a gente tomou o café e depois saímos para lida. E daí foi um dia de lida, né? Inchada. Foi tirado. Foi reorganizado o local de algumas plantas, né? Por exemplo, as roseiras estavam aqui no meio do jardim, né? E aí as crianças, né, não podiam brincar. Então a gente sugeriu colocar lá perto da horta. Então, para ninguém estar se espinhando aqui nas rosas, né? Também foi sugerida a colocação desse pergolado. Tinha uma lavourinha de milho, né, seu Hélio? Não tinha grama. Não tinha nada de grama. A grama era só ali, assim, implantando. Ali. Aqui. O pessoal da Emater deu muito trabalho, vamos falar a verdade. Isso que ele quer, eles só ajudam aí, né? É o dia que eles vêm pra gente, é uma alegria. Passar com eles, conversar, trocar ideias e muda o teto também. E o resultado? O que o seu Hélio achou do resultado? Ficou bonito. Do meu ponto de vista, melhorou. O paisagismo sugerido pela Emater Ascar no Jardim das Famílias Rurais dá preferência para as plantas nativas, mas plantas exóticas importadas de outros lugares são igualmente bem-vindas, assim como são bem-vindas as árvores frutíferas. Os extensionistas da Emater Ascar também valorizam o que já existe na propriedade, madeira e pedra, por exemplo. Que são sugestões técnicas que a gente leva para a família a partir do jardim que a família já tem, ou que ela quer ter, né? De algumas mudanças, né? Utilizando aí bastante os elementos da paisagem do rural, né? Não usando muitos elementos artificiais e sim valorizando aquilo que tem na propriedade, como pedras, troncos de árvore e as próprias plantas, né? Que é o principal, né? Um lugar cheio de vida que atrai gente e insetos polinizadores. Para quem está disposto a ver e a sentir, fica a lição do jardim. Tudo se movimenta, tudo se renova, tudo se refaz. Ser flexível como as folhas e flores para dançar ao sabor do vento, mas manter uma necessária rigidez para não sair completamente do chão. Jardim para mim é um lugar onde eu me sinto bem, é um lugar bonito, eu gosto de estar ali mesmo que seja para trabalhar, mas eu estou me sentindo bem ali, é a natureza, né? É vida. Muito bom, né? Nada como ter um belo jardim pertinho de casa. Dá trabalho para manter, mas eu tenho certeza de que quem mantém depois pode aproveitar, desfrutar, sentar ali perto de uma árvore, numa sombrinha, né? Descansar e contemplar o fruto aí do seu próprio trabalho, né? Nesse contato mais próximo com a natureza. Gente, cobranças indevidas de profissionais de saúde para realizar procedimentos médicos tem se tornado uma prática comum em todo o Brasil. As queixas são comuns nos escritórios de defesa do consumidor, já que normalmente ocorrem em momento de tensão, de preocupação das famílias. Mas é importante estar atento. A Thelma Tomás conversou com um especialista em direito do consumidor que traz boas dicas. Boa tarde, Thelma. Boa tarde, Daniel, e a quem nos acompanha em casa pelo NT Sul. O tema hoje é direito do consumidor. Depois da operação que nós acompanhamos e mostramos aqui,
com relação à cobrança extra de segurados de plano de saúde, muitas foram as perguntas e as demandas que nos chegaram de telespectadores e consumidores que ficaram questionando alternativas e caminhos para evitar esse tipo de cobrança e também os caminhos que os levariam a tentar também um ressarcimento eventual no caso de um pagamento indevido como esse que foi constatado em operação policial realizada aqui em Cachoeira do Sul e também no município de Bagé, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu vou conversar com um especialista, advogado Dori Bucol, que está conosco aqui, então, para tentar nos orientar nesse sentido e trazer para o nosso telespectador alguns pontos sobre como se proteger de práticas que sejam abusivas e que não sejam permitidas, inclusive, pela lei, como a gente já mostrou aqui, e também de que forma evitar que esse tipo de prática se consolide ou buscar mais tarde algum ressarcimento, se for o caso de ter sido lesado numa situação como essa. Boa tarde, advogado. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Volto a repetir para você. Do jeito que você explica, tá ótimo. Não preciso nem estar eu aqui, mas estou à sua disposição. Gentileza sua. Na verdade, a gente quer aproveitar todo o seu conhecimento, a sua expertise, para ajudar os nossos telespectadores que nos demandaram, depois dessa situação que eu lhe relatei, sobre a cobrança a conveniados médicos. Existe uma prática aí que já vem se consolidando há algum tempo, em alguns casos, pessoas que têm convênio médico e que são cobradas para além daquilo que é previsto. Tem algumas cobranças que são previstas já no plano de saúde, as coparticipações em exames, em consultas, alguns acertos que são feitos já na hora da assinatura do contrato. Mas na hora da prestação de serviço, alguns profissionais cobram um valor extra que não está previsto no contrato. Como a gente deve proceder nessas circunstâncias? Tem algum caminho que a gente possa produzir uma prova para nos resguardar dessa situação? Tem algum caminho também para denunciar esse tipo de prática? Vamos tentar dar uma aula para quem está em casa para se resguardar dessa prática abusiva. Isso mesmo, tem sim, tem vários caminhos. O primeiro ponto, se for junto a essa situação, já é não ir sozinho, nunca. Por quê? Porque a pessoa que estará acompanhando, se é pai, se é mãe, se é mulher, se é esposo, ele estará ali como uma testemunha de algo que está sendo proposto, solicitado e que não vem a fazer parte do combinado. Então não tem previsão em contrato. Isso aí é o chamado por fora. Infelizmente é uma situação que ocorre no país inteiro. Os médicos alegam, né, médicos, dentistas e todos os outros profissionais, que não tem a cobertura suficiente no caráter financeiro, porque o plano está pagando uma porcentagem bem menor. Em compensação, é a pessoa do médico, a pessoa do dentista, do odontólogo, que deve tomar as providências junto ao plano. Então, se ele está insatisfeito, ele sai. O que nós não podemos permitir, nem a lei permite, e aí tem diversas abordagens, a gente fala durante o transcorrer, é que se faça algo que não tem previsão legal. Então, isso não pode ser feito. Estando acompanhado, essa pessoa serve de testemunha. O senhor está solicitando esse valor, o senhor vai me dar recibo, o senhor vai me dar nota fiscal, o senhor tem algum comprovante sobre isso aí, sobre essa questão? Não, isso eu não posso dar. Já entra em vigor, então, nesse caso, uma lei federal, que é a lei da sonegação tributária, a lei federal 8137. Então, essa lei já é a lei do imposto de renda, que, aliás, é aquela situação que você tem que apresentar todos os recibos, né, da área da saúde, da área odontológica, para você ter um abatimento, se for o caso, no pagamento. Não tendo isso, e você desembolsou, pode até complicar para você mesmo, consumidor, que desembolsou, gastou talvez um valor alto, no quê? Não, foi atendido, mas cadê o documento? Daqui a pouco você ainda, além de pagar algo indevido, você ainda vai pagar uma multa por algo que você não tem comprovação, que nem era, na sua cabeça passou que era ilegal, porque você estava de boa fé. Então, aqui já tem duas dicas importantes. A primeira, sempre contar com o acompanhamento de alguém numa consulta médica, que eventualmente você possa ser abordado pelo médico no pedido de um pagamento do por fora, que inclusive foi o nome da operação desencadeada aqui no Rio Grande do Sul, e o outro, sempre exigir o recibo, né, de qualquer pagamento que seja feito, inclusive do pagamento das coparticipações, né, advogado? Exatamente. Tudo que você desembolsar tem previsão legal para depois você ser ou reembolsado ou ressarcido
Mas se caso você faça um gasto, depende do gasto, às vezes são gastos altíssimos que as pessoas solicitam. E a pessoa tem aquele chamado equilíbrio financeiro, ou aquela rotina financeira. Daqui a pouco dá um pico. E aí a Receita chama atenção. O que aconteceu? Você daqui a pouco, na sua declaração, apresenta um vazio, uma forma de uma saída, que é uma não, né, comprovada, e você vai prestar conta de um negócio que você fez. Vai ficar até pior, porque vai talvez até pensar que você está sonegando, quando você nem pensou nisso. Cuidado, tendo uma situação dessa, não tendo recibo, recomendação, não faça, procure outro profissional. Não, só tem esse. Aí, se só tem esse, os caminhos são os caminhos mais duros. Você tem que fazer contato com o plano de saúde, você tem que fazer contato com o PROCON da sua cidade ou da sua região, você tem o juizado especial civil também da sua cidade ou da região, você tem a Senacom, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que é do Ministério da Justiça, a Promotoria de Justiça, que em algumas comarcas tem em especial da Defensoria Pública também, né, trabalha em conjunto, dependendo da capacidade financeira da pessoa, e você tem Reclame Aqui, você tem a TV, você tem a TV Novo Tempo, que é um canal excelente para tratar dos seus direitos, dos seus também, as abordagens que você pode ou não fazer, antes de você tomar qualquer decisão que não seja fundamentada. Pessoal, em direito, papel é prova, prova é documento. Se você não tem, não adianta você ficar falando, e aí você não vai conseguir convencer ninguém. Pois é, aí chega numa pergunta que era a próxima que eu faria. Paguei, infelizmente era um momento de preocupação, a gente não consegue controlar as questões emocionais diante de uma situação de doença, principalmente. Fui lá, paguei o procedimento, enfim, não tenho um documento. Estou perdido, não tenho como reaver isso, não tenho como produzir prova, não tenho como denunciar essa prática abusiva? Depende da forma de pagamento que foi solicitado. Geralmente, o pessoal, para não dar, né, margem a rastreamento, pede em dinheiro vivo. Aí tem problemas. Primeiro, você vai tirar um dinheiro vivo de uma poupança, de um banco, você vai andar com isso, você pode até sair de lá, se assaltar, quer dizer, é uma confusão danada você andar com dinheiro vivo. Não, então vou dar em cheque. Difícil alguém aceitar, porque você tem a data, você tem o número do cheque, a Receita pode pedir isso para você. E o cidadão que está cobrando não quer deixar nenhum rastro. Então você vai fazer em cartão de crédito, você vai fazer em Pix, você tem que ter alguma forma em que você utilize, olha, com esses exames que eu fiz, foi médicos, né, odontológicos, foi constatada essa necessidade de uma intervenção cirúrgica. E com isso, eu fui solicitado a um pagamento a mais. Era caso de emergência, de urgência, não tinha como não fazer, poderia vir a morrer, não teria outro profissional. Depende de cada caso, um caso. Então você tem que se cercar de todas as possibilidades para tentar, primeiro, se for o caso, e pagou, salvou a pessoa, tá, vamos reaver esse dinheiro. Você vai ter que fazer o quê? Uma ação. Você sozinho não faz. Então, se for até 20 salários mínimos, você vai tentar fazer junto a um juizado. Se for de 20 a 40, você vai fazer junto a um juizado, mas com a presença do advogado. Mas cuidado, toda vez que houver uma necessidade de uma prova técnica, uma perícia, e você vai ter desembolsado também para a perícia, daqui a pouco, além da contratação da perícia, contratação do advogado, das custas, né, processuais, você vai ter possibilidade, daqui a pouco, disso daí não retornar para você, mas abre-se uma investigação contra o profissional. Então, pense bem antes de você procurar pagar. Procure saber, não tem outra opção, não tem outro profissional, entre em contato. Agora, é caso de emergência, se você conseguir fotografar essa entrega ou filmar essa entrega, por isso tem a outra pessoa. Aí o profissional percebe daqui a pouco, não vou fazer. Então, é complicado, pessoal. Isso é perigosíssimo. Essas filmagens e até as conversas de WhatsApp, essas tecnologias que a gente utiliza hoje, elas são utilizadas como prova no judiciário? São aceitas? Na justiça moderna, ela é entendida como aceita. Caso, não, o senhor autorizou, o criminoso não vai autorizar, né? O cidadão que não quer fazer algo dentro da lei não vai autorizar. Então vai ser feito sem o conhecimento dele. Então, isso é uma questão que os advogados vão trabalhar.
isso aqui é WhatsApp, isso aqui é áudio, isso aqui é prova, isso daqui é filmagem, para demonstrar que houve a má-fé, não do meu cliente, e sim da outra parte. Ah, não aceito, quer dizer, vai depender do julgamento. Eu agradeço pelas informações, agradeço mais uma vez por ter aceito o convite, nos auxiliando aí, orientando os telespectadores e a todos nós sobre esse assunto tão importante. Eu que agradeço a oportunidade e pessoal que está nos assistindo, lembre-se sempre, a TV Novo Tempo, ela está do seu lado. Que ótimo, obrigada então mais uma vez. É isso, Daniel Nunes. Conversei com o especialista em direito do consumidor, Dori Bucco, que trouxe essas dicas importantes aí, sanando então esse monte de pergunta que a gente vem recebendo desde a operação por fora, principalmente no que diz respeito a essas cobranças abusivas aos usuários que já têm a cobrança periódica do plano de saúde, já têm a sua contribuição e os seus direitos assegurados nos tratamentos e também nas cirurgias de alta complexidade. Muito obrigado, Thelma, pelas informações, esclarecimentos tão importantes, né? Que por vezes você vai ali consultar um médico, pode se deparar com alguma situação assim. Então, conhecer um pouco sobre direito do consumidor nunca é demais, né? Vale para todas as situações da vida ou para diferentes situações da vida. E como o Dori Bucco mencionou, ele frequentemente passa também pelo Revista Novo Tempo, nosso telejornal da noite, às 19 horas, 7 horas da noite, eventualmente passando por lá e tirando dúvidas. E hoje esclarecendo dúvidas importantes sobre pagamentos, no caso de planos de saúde e cobranças por parte de profissionais da saúde. Vamos para a tela, tem mensagens chegando da nossa audiência. Fernando Silva está falando daquele problema lá das valetas no Piquiri. Não adianta a prefeitura gastar recursos para limpar as valetas ou de qualquer outro lugar, né, além do Piquiri, se os próprios moradores não tomarem consciência de não jogar lixo. Alerta aqui o Fernando. Obrigado, Fernando, pela participação com a gente. Temos mais recadinhos aqui da nossa audiência, vamos adiante. Jussara Bittencourt, olha só que mensagem legal essa aqui. Nosso guerreiro René Job Bittencourt está completando 3 anos pós-Covid. Só gratidão a Deus. Tá aí um bolo, né? A vida sendo celebrada, diz aqui a Jussara, a foto do seu Job. Ele foi o primeiro paciente internado na UTI em Cachoeira do Sul, naquele período da Covid, a se recuperar, a sair do HCB. Foi realmente um momento assim muito importante que renovou as esperanças, eu tenho certeza, de muitas famílias aqui no município e a gente contou essa história aqui no telejornal. Então, nosso abraço, nosso carinho a essa família querida, né? Graças a Deus por esses 3 anos de recuperação. Quem mais? Olha só essa mensagem, a Natália Bianca é lá de Manaus, no Amazonas. Estamos ligados aqui de Manaus, meu avô assiste toda a programação. E na TV dele, olha aqui, ó, TV de tubo ainda, né? Tá aí com um conversor digital, só pega o canal de vocês. Então, grande abraço aí pro avô da Natália, pra toda a família. Obrigado pela companhia com a gente na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Quem mais? Miriam Santos, a Maia e a Malu, mãe e filha, gostam do bem bom, até touca ganharam esse ano. Dá só uma olhada nas fotos aqui que a Miriam mandou pra gente, né? Já que a gente teve hoje o quadro Educacão, falando de como cuidar bem dos cachorrinhos nesse período de frio, de chuva, tá aí as fotos, né? Cachorrinha bem agasalhada, no quentinho, com touquinha, melhor impossível, né, Miriam? Obrigado por mandar as fotos pra gente aí e um abraço pra ti e pra tua família. Quem mais? Temos aqui ainda mais um recadinho. Mauri, essa buraqueira é na rua Presidente Vargas, bairro Bom Retiro. Para sair de casa, os moradores precisam encarar o barro. A prefeitura precisa dar manutenção ou providenciar um calçamento. Tá feia aí a situação, né? Verdadeiros açudes na rua. Então é importante que uma manutenção seja feita com urgência. Fica aqui o pedido de atenção para este bairro de Cachoeira do Sul. Tem mensagens aqui também no nosso Facebook, Adelina Machado de São Leopoldo, contando que está chovendo muito. Obrigado pela companhia. NT Sul de hoje chegando ao fim, em facebook.com/TV Cachoeira, você continua acompanhando as nossas notícias. Muito obrigado pela sua companhia e amanhã a gente está de volta ao meio-dia. Ótima tarde para você, fique com a Novo Tempo. Tchau!